A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês, meus queridos irmãos que estão assistindo esse vídeo neste momento. Como instrumento nas mãos de Deus, eu quero aqui compartilhar algo com você neste momento. Ou seja, não só compartilhar, mas profetizar na sua vida. Meus queridos irmãos, no ano de 2017, no dia 2 de dezembro, por volta das 11h43 da noite, assim como está aqui na minha Bíblia, que eu procuro anotar tudo aquilo que Deus ministra em meu coração, aquilo que Deus fala comigo, porque eu sei que mais à frente, pela minha fé, pela minha crença no Deus Todo-Poderoso, isso vai acontecer e essa passagem vai me lembrar de que aquela promessa de Deus se cumpriu na minha vida. E eu quero aqui compartilhar essa mesma mensagem pela qual Deus falou em meu coração como uma promessa de sua parte, e essa promessa acabou, pelo nome santo de Jesus, se cumprindo em minha vida. É uma palavra que fala sobre o Jordão. Está lá em Josué, capítulo 3 e 4. Os versículos do 3 e 4. Vou dizer bem resumido. E a palavra do Senhor, ela diz assim, Josué capítulo 3, versículo 1 em diante. Josué se levantou bem cedo e partiu de Setim com todo o povo de Israel. Ele chegou ao Jordão e acampou à margem do rio antes de atravessarem. Depois de 3 dias, alguns líderes percorreram o acampamento e transmitiram a seguinte ordem: quando vocês virem passar a arca da aliança do Eterno, o seu Deus, carregada pelos sacerdotes levitas, preparem-se. Vocês devem segui-la. Mantenham sempre uma distância de 900 metros da arca. Preste bem atenção, mantenham essa distância. E saberão que caminho seguir, porque vocês nunca passarão por esse caminho antes. Em seguida, Josué se dirigiu a todo o povo. Purifiquem-se. Amanhã o Eterno fará grandes maravilhas no meio de vocês. Josué instruiu os sacerdotes. Tomem a arca da aliança e saiam à frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. O Eterno disse a Josué: hoje mesmo começarei a honrar você diante de todo o Israel. Eles verão com os próprios olhos que estou com você. Assim como estive com Moisés, você dará esta ordem aos sacerdotes que estiverem carregando a arca da aliança. Quando chegarem à beira das águas do Jordão, parem ali perto do rio. Josué disse a todo o povo de Israel: atenção, ouçam o que o Eterno, seu Deus, tem a dizer. Com isso saberão que o Deus vivo está entre vocês. E ele expulsará da presença de vocês os cananeus, os hetistas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam o que está diante de vocês, a arca da aliança. Pense nisso. O Senhor de toda a terra está atravessando o Jordão à vista de vocês. Agora escolham a 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregavam a arca do Eterno, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, a correnteza cessará. Ou seja, as águas que vêm de cima farão represadas. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança ficaram parados no chão, seco no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava. Toda a nação atravessou e ninguém ficou com os pés molhados. Josué 4, versículo 1 em diante. Depois dos israelitas atravessarem o Jordão, o Eterno disse a Josué: separe 12 homens do meio do povo, um de cada tribo.
e diga a eles: tirem do meio do Jordão, onde estão os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Vocês devem levá-las até o lugar em que irão acampar esta noite. Josué chamou os 12 homens que haviam escolhido entre o povo de Israel, um de cada tribo, e os instruiu: voltem até o meio do Jordão e fiquem diante da arca do Eterno, o seu Deus. Cada um ponha uma pedra nos ombros, uma pedra para cada tribo de Israel, para que vocês possam no futuro lembrar-se dessa ocasião. Quando seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras? Vocês responderão: a correnteza do Jordão parou diante da arca da aliança do Eterno, quando o povo atravessava o Jordão. Essas pedras são uma lembrança perpétua para Israel. Os representantes de Israel obedeceram à ordem de Josué. Retiraram 12 pedras do meio do Jordão, uma pedra para cada uma das 12 tribos, como o Eterno havia instruído Josué, e as levaram para o acampamento. Ali elas foram devidamente assentadas. Josué erigiu um monumento com as 12 pedras, retirada do meio do Jordão, do lugar em que havia parado os sacerdotes que carregavam a arca da aliança. E elas continuaram ali até hoje. Um pouco mais em diante, no versículo 23 e 24. De fato, o Eterno, o seu Deus, secou para vocês as águas do Jordão, até que todos atravessassem, assim como fez com o Mar Vermelho, que secou diante de nós, até que estivéssemos atravessando. Isso aconteceu para que todos os habitantes da terra reconhecessem que o Eterno tinha poder para resgatá-los e para que vocês o reverenciassem para sempre. Aleluias. Meus queridos irmãos, a Bíblia nos diz que o Jordão, ele era um rio muito turbulento quando o povo de Israel chegava às suas margens. Na maior parte do ano era uma correnteza turva e tortuosa, que facilmente poderia ser ultrapassada. Mas na primavera transbordava e se transformava em uma torrente impetuosa ao longo do vale que ligava o Mar da Galileia ao Mar Morto. Como povo redimido do Egito, liberto no Mar Vermelho e disciplinado no deserto, os israelitas eles estavam na margem do rio que dava para o deserto. Ou seja, eles estavam prestes a conquistar a terra que Deus lhe havia prometido. Aleluias! Sob a liderança de Moisés, eles tiveram de vencer muitos obstáculos parecidos, mas agora eles estavam mortos. E um líder, até então despreparado, estava no comando. Como forma de legitimar a liderança de Josué, Deus dividiu o Rio Jordão do mesmo modo que fizera com o Mar Vermelho quando Moisés era líder. Depois de atravessarem o Rio Jordão, Josué orientou que um homem de cada uma das 12 tribos pegasse uma pedra do leito do rio e a levassem para o lado de Canaã. Em seguida, Josué pegou as pedras e erigiu um monumento. Mais tarde, Deus falou ao povo sobre a importância de não se esquecer da sua presença, proteção e provisão quando entrassem na terra prometida. Está em Deuteronômio 8. Para que eles não se esquecessem, Josué erigiu esse monumento de pedra para servir tanto de testemunha arquitetônica. O Eterno tinha poder para resgatá-los. Literalmente, forte é a mão que resgata, como de lembrete permanente, para que vocês o reverenciassem para sempre. O esquecimento, meus queridos irmãos, ele sempre é um grande problema no nosso relacionamento com Deus. Pois quando nós esquecemos de suas ações de redenção, tanto na história bíblica quanto na nossa história pessoal, os resultados são desastrosos. Qualquer tipo de memorial, desde monumentos de pedra
até anotações em um diário é a melhor maneira de evitar que nos esquecemos da sua bondade incondicional para com nós outros. Meus queridos irmãos, como eu posso dizer para vocês, eu disse no começo do vídeo, a data, o dia e a hora que Deus me enviou essa promessa, que veio a se cumprir na minha vida, de que Ele estava no controle de todas as coisas e de que não era para mim se preocupar com as circunstâncias, que era apenas para mim continuar caminhando, que Ele faria o resto. E eu quero mostrar para vocês como está anotado. Está anotado aqui, como vocês podem ver. Está escrito, eu escrevi bem assim no dia. Promessa de Deus, sábado, 2 de dezembro de 2017, às 23 horas e 43 minutos. O que me chama muito a atenção, o que me desperta nessa mensagem, uma mensagem linda da parte do Senhor, aleluias, é que depois de todos eles atravessarem o Rio Jordão, Josué ele tinha orientado que um homem de cada uma das 12 tribos pegasse uma pedra do leito do rio e a levasse para Canaã, ou seja, pegassem uma pedra, colocassem em seu ombro e levasse a Canaã. Né? Isso me chamou muita atenção. O porquê que me chamou muita atenção? Porque muitas das vezes, meus queridos irmãos, nós estamos passando por momentos difíceis, nós estamos passando por momentos de dificuldades, e aí nós nos prostramos diante do Senhor, pedimos a sua bênção, pedimos a sua ajuda, o Senhor vem, nos pega pela mão, nos ajuda, nos coloca de pé e faz com que nós outros, com que nós possamos vencer essa situação, vencer essa tempestade, vencer essa tribulação. E Deus, na verdade, em meio às circunstâncias da vida, Ele nos concede a vitória em meio de todas elas. Mas depois que nós alcançamos essa vitória, depois que Deus nos ajuda, depois que Deus nos pega pela mão, nos coloca de pé, depois que Deus, com suas mãos poderosas, com sua infinita graça, sua infinita misericórdia, nos ajuda a vencer os problemas da vida, aí nós achamos que está tudo bem, que os problemas estão todos resolvidos e liquidados. Mas aí nós continuamos caminhando com Deus, continuamos andando, continuamos caminhando com Deus lado a lado. E de repente, durante essa caminhada com Deus, durante essa caminhada ministerial ao lado do Senhor, né, nós acabamos encontrando pedras em nossos caminhos. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê dessas pedras. Porque nós muitas das vezes olhamos, mas Senhor, eu estou fazendo aquilo que lhe agrada. Eu estou pregando a tua palavra. Eu estou levando a tua palavra. Eu estou concedendo frutos ao teu reino. Eu tenho orado todos os dias, eu tenho jejuado todos os dias, eu tenho buscado a tua palavra todos os dias, eu tenho ido no culto, todos os cultos que tem, eu tenho feito aquilo que lhe agrada. E de repente, o Senhor coloca essas pedras em meu caminho. O porquê dessas pedras em meu caminho? Oh, aleluia! Sabe por quê, meus queridos irmãos? Sabe o porquê dessas pedras que são colocadas no seu caminho durante essa caminhada com Cristo até a vida eterna, até a terra que Deus nos promete, até o céu? Sabe por que dessas pedras, meus queridos irmãos? O Espírito Santo de Deus me falou que essas pedras que são colocadas em nossa vida durante a nossa caminhada com Cristo, ela é essencial. Assim como Deus ordenou a Josué para aqueles 12 homens. Assim como Deus disse a Josué para aqueles 12 homens, cada um pega uma pedra e coloca em seu ombro.
e leve até a terra de Canaã. O porquê que Deus pediu que cada um pegasse aquela pedra, colocasse em seu ombro e continuasse sua caminhada até a terra que ele mesmo prometeu, para que cada um deles jamais esquecesse daquilo que Deus fez na vida de cada um, para que cada um deles jamais esquecesse da vitória que Deus havia dado para cada um deles naquele momento, para que eles não esquecessem do milagre que Deus tinha feito naquele dia na vida deles, e para que eles testemunhassem a vitória que Deus havia dado a cada um deles. O que eu quero dizer com tudo isso, meus queridos irmãos, para concluir esta mensagem? Se você tem enfrentado pedras em teu caminho, nessa caminhada com Cristo, eu quero dizer para você não se desesperar. Não se desespere. Carregue, recolhe cada uma dessas pedras e continue caminhando. Porque um pouco mais lá na frente, você vai olhar para essas pedras e lembrar o quanto Deus é grande e poderoso para te dar vitória. O quanto Deus é misericordioso e te concedeu graça em meio àquela situação, em meio àquele obstáculo. Eu quero dizer para você que essas pedras são as que vão te manter no caminho do Senhor até a terra pela qual o Senhor nos prometeu. São essas pedras que vão te manter firme, totalmente dependente de Deus, até a volta do nosso Salvador, Jesus Cristo. Não desprezem essas pedras que estão em seu caminho. Não se desespere, pelo contrário, diz assim: Senhor, obrigado por essas pedras que o Senhor tem colocado em meu caminho, porque essas pedras me fazem jamais esquecer da tua grandeza, do teu poder e de que eu sou totalmente dependente de ti. Então, meus queridos irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Deem graça às pedras que são colocadas em seus caminhos, porque essas pedras jamais farão você esquecer da onde Deus te tirou, da vitória que Deus te deu, da grandeza de Deus. São essas pedras que vão fazer com que você continue humilde, entendendo que você é totalmente dependente de Deus. Porque essas pedras, é elas que fazem nós nos ajoelharmos todos os dias, declararmos diante do Senhor de que nós somos limitados, de que nós somos pecadores, miseráveis e que nós dependemos dele para tudo. Que Deus abençoe e te ilumine grandemente e te cubra de bênçãos nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Não se desespere com essas pedras que estão em seu caminho. Apenas dê graça por ela, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E o maior prêmio está te esperando, que é o céu ao lado do nosso Pai Celestial. Um grande abraço.